Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Maria Eduarda Ferraz e hoje eu vim auxiliá-los nessa preparação para o exame 32 da OAB. A prova já está se aproximando e o meu objetivo aqui hoje é resolver com vocês as questões de direito do consumidor do exame 30 e revisar também alguns conteúdos que costumam ser cobrados na prova. Como vocês bem sabem, a disciplina de direito do consumidor é uma disciplina pequena dentro do exame de ordem. A gente tem somente 2 questões. E essas questões, como é comum do examinador, elas refletem o dispositivo legal. Então, normalmente, as questões elas vão cobrar do candidato, do examinando, um conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor e alguns conceitos, alguns conteúdos básicos de direito do consumidor. E aí eu pretendo, com a resolução de questões hoje, retomar com vocês alguns desses conceitos. No exame 30, as questões de direito do consumidor foram as questões 44 e 45. Começando pela questão 44, eu vou ler com vocês o enunciado, mas eu aconselho que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e depois acompanhem comigo a resolução. A questão diz assim pra gente: durante o período de intenso calor, o condomínio do edifício X, por seu representante, adquiriu junto à Sociedade Empresária Equipamentos Aquáticos peças plásticas recreativas próprias para uso em piscinas, produzidas com material atóxico. Na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta na vestimenta dos usuários, o que gerou apenas problema estético, na medida em que a pigmentação era atóxica e podia ser removida facilmente das roupas dos usuários por meio de uso de sabão. O condomínio do edifício X, por seu representante, procurou você, como advogado, buscando orientação para receber de volta o valor pago e ser indenizado pelos danos morais suportados. Pessoal, antes da gente resolver essa questão, vamos retomar alguns conceitos. O artigo 2º do CDC, ele vai dizer para a gente que o consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica que adquire produto ou utiliza serviço como destinatário final. Então, pela definição do CDC, o consumidor ele é o destinatário final daquele produto, daquele serviço. No entanto, existe, além do artigo 2º do CDC, algumas teorias que vão aplicar, que vão dizer o conceito de consumidor. E aí a gente tem algumas teorias, mas para essa questão a gente precisa revisar uma teoria que vem sendo adotada pelo STJ, que eu acredito que vai ser objeto de questão se o examinador for adotar alguma dessas teorias, que é a teoria finalista mitigada. Pessoal, pela teoria finalista mitigada, a pessoa jurídica adquirente de um produto, ela pode ser consumidor ainda que não seja destinatário final do produto, desde que fique comprovada uma situação de vulnerabilidade frente àquele consumidor, àquele fornecedor. Então, quando eu tiver uma pessoa jurídica que, ainda que não seja destinatário final do produto, possua uma situação de vulnerabilidade diante daquele fornecedor, ela pode ser considerada consumidora. Então, em que pese o artigo 2º ele delimitar o consumidor como aquela pessoa jurídica destinatária final do produto ou do serviço, a teoria finalista mitigada ela diz para a gente que essa definição ela pode ser um pouco mais ampla, na medida que pode ser sim uma PJ, ainda que não seja destinatário final do serviço, desde que fique comprovado de frente àquele fornecedor uma situação de vulnerabilidade. Além disso, essa questão ela também exigiu da gente uma responsabilização acerca do vício de produto. Pessoal, vício de produto nada mais é que uma inadequação de quantidade ou qualidade do meu produto. E aí, nesses casos, vocês precisam tomar atenção no fato de que todos os fornecedores que participam da cadeia de produção, da cadeia de distribuição, da cadeia de comercialização do meu produto, eles vão responder solidariamente. Essa responsabilidade solidária, ela costuma ser objeto de questões da prova da OAB, então não se esqueçam do artigo 18 do CDC, que vai dizer para a gente que os fornecedores de produtos, eles respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. E aí, depois da gente retomar esses conceitos de consumidor, da teoria finalista mitigada e da responsabilidade, no caso de um vício de um produto, a gente consegue resolver essa questão. Por quê? A
a questão, ela trouxe para a gente uma pessoa jurídica que sofreu um vício de produto. E, além disso, a questão, nas alternativas, a gente vai ver que ela questiona se essa responsabilidade é solidária ou não. E aí, a alternativa A diz assim: cuida-se de fato do produto, sendo excluída a responsabilidade civil da sociedade empresária. A gente já pode parar por aqui, porque a gente sabe que a responsabilidade, nesses casos, dos fornecedores, ela é solidária. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz o seguinte: inaplicabilidade do CDC, haja vista a natureza da relação jurídica estabelecida. Pessoal, a gente acabou de ver que a pessoa jurídica ela pode ser sim considerada consumidora. Se ela pode ser considerada consumidora, eu tenho sim uma aplicação do CDC. Porque eu tenho um consumidor que sofreu um vício no produto e vai buscar essa reparação através de um amparo no CDC. Então, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C diz: a aplicabilidade do CDC somente por meio de medidas de defesa coletiva dos condôminos. Pessoal, a gente também já pode parar por aqui. Porque aqui, a pessoa que sofreu um dano, a pessoa jurídica que vai buscar a reparação, eu não preciso necessariamente de uma ação coletiva. Porque eu tenho uma pessoa jurídica como consumidora que pode sim, individualmente, buscar reparação pelo dano. E aí, a gente tem a alternativa C como correta, que diz que a gente está diante de um vício de produto, a gente tem um vício de qualidade na questão, e a gente também acabou de ver que a responsabilidade nesses casos vai ser solidária. E aí, todos os fornecedores vão responder solidariamente e o condomínio, sendo um consumidor, ele pode sim buscar essa reparação de forma individual. Então, pessoal, nessa questão, só para a gente revisar, a gente retomou o conceito de consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente viu que esse conceito de consumidor ele pode ser ampliado através da teoria finalista mitigada e a gente viu também que quando eu estiver diante de um vício de produto, todos os fornecedores da minha cadeia de distribuição, de produção e comercialização vão responder solidariamente. Não se esqueçam disso, porque isso já foi objeto de questões recorrentes no exame de ordem, já foi cobrado mais de uma vez no exame de ordem, que é essa responsabilidade solidária dos fornecedores como regra. E aí, a gente passa para a questão 45. Ela diz para a gente o seguinte: o Ministério Público ajuizou a ação coletiva em face de Vaquinha Laticínios em função do descumprimento de normas para o transporte de alimentos lácteos. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização a ser revertida em favor de um fundo específico, bem como a indenizar os consumidores genericamente considerados, além de determinar a publicação da parte dispositiva da sentença em jornais de grande circulação, a fim de que os consumidores tomassem ciência do ato judicial. João, leitor de outros jornais, procurou você, como advogado, para saber de seus direitos, uma vez que era consumidor daqueles produtos. Pessoal, vamos lá. Mais uma vez, a gente precisa rever alguns conceitos para resolver essa questão. A questão, ela vai tratar de ações coletivas. E aí, para a gente identificar se a gente está diante de um interesse difuso, de um interesse coletivo ou de um interesse individual homogêneo, eu trago uma dica para vocês. Primeira coisa, quando vocês estiverem diante de uma questão assim, busquem identificar a pessoa que sofre a lesão. Explico. Quando a gente está diante de um interesse difuso, os titulares eles são indeterminados e estão ligados por uma situação de fato. Por exemplo, eu coloquei aqui, viver em um ambiente sadio. Eu não consigo determinar quem são essas pessoas, quem é esse grupo. Eu sei que eu tenho um número de pessoas, só que eu não consigo determinar essa quantidade, quem são essas pessoas. E aí, eu estou diante de um interesse difuso. Interesse coletivo. Eu consigo determinar as pessoas e elas estão ligadas por um vínculo jurídico. Então, quando eu estou diante, por exemplo, de um reajuste de mensalidade de uma entidade particular de ensino, percebam que eu não consigo determinar quem são essas pessoas necessariamente, mas eu consigo identificar um grupo, eu consigo identificar uma categoria de indivíduos. E aí, quando eu consigo identificar esse grupo, eu deixo de ter um interesse difuso e eu tenho aqui um interesse coletivo, porque essas pessoas elas estão ligadas por uma situação, por um vínculo jurídico, e eu consigo determinar esse grupo.
E aí depois eu tenho um interesse individual homogêneo. O interesse individual homogêneo, são titulares pessoas determináveis, são direitos individuais e é possível que a pessoa que sofreu a lesão, ela busque essa reparação, porque ela pode aferir a lesão sofrida e, portanto, ela pode pleitear essa reparação. Então, percebam, eu fiz até um quadrinho aqui para vocês tentarem memorizar para a prova, que os interesses difusos, eu tenho pessoas indetermináveis, o meu objeto é indivisível e essas pessoas elas estão ligadas por uma situação de fato. Nos interesses coletivos, eu tenho um grupo de pessoas determináveis, eu consigo sim identificar um grupo de pessoas, o objeto é indivisível e essas pessoas elas estão ligadas por um vínculo jurídico. E por fim, eu tenho os interesses individuais homogêneos, que são um grupo de pessoas determináveis, o meu objeto é divisível e elas possuem uma origem comum, uma situação de fato comum. Então percebam que a diferença entre esses três interesses, ela se relaciona com a pessoa que sofreu a lesão. Por isso a dica, identifiquem primeiramente quem sofreu a lesão e a partir daí a gente consegue resolver as alternativas. Vamos lá para a questão. A questão A diz que a gente está diante de um interesse difuso. Pessoal, conforme a gente leu no enunciado, quem está buscando a reparação? Vamos identificar a pessoa que sofreu a lesão. É o João. O João, ele percebeu essas matérias que foram veiculadas nos jornais e aí, a partir daí, ele quer buscar uma reparação. Percebam que a gente tem uma situação de fato e a gente tem uma pessoa que sofreu esse dano buscando a reparação. Então, a gente não tem um interesse difuso, eu consegui identificar essa pessoa. E aí, a gente também não tem um interesse coletivo, porque eu não identifiquei um grupo, eu identifiquei a pessoa. Eu tenho uma pessoa que sofreu esse dano e que ela pretende aferir esse dano para, a partir daí, buscar uma reparação. Então, a alternativa A e a alternativa C já estão incorretas. E aí, a alternativa B e a alternativa D diz que a gente está diante de um interesse individual homogêneo. E, realmente, a gente está diante de um interesse individual homogêneo. Ocorre que a diferença entre essas duas alternativas é que a alternativa B diz pra gente que para o João executar e liquidar essa sentença, ele tem que aguardar o Ministério Público. E para isso, a gente precisa recordar o dispositivo 97 do CDC. E também no caput do artigo 81 vai dizer a mesma coisa para a gente consegue também ir através desse artigo. O quê? A reparação, a execução e liquidação dessa sentença, ela pode ser promovida, ela pode ser buscada pela vítima ou por seus sucessores. Então, pessoal, vejam que eu não preciso aguardar o Ministério Público para eu buscar a reparação. De modo que, a partir disso, a gente consegue eliminar a alternativa B e somente nos resta a alternativa D. Para a gente revisar aí, antes de encerrar essa resolução de questões, o que a gente viu na questão 45? A gente viu que, quando a gente está diante de uma ação coletiva, a gente pode ter interesse coletivo, interesse individual homogêneo e interesse difuso. Para a gente identificar de quem é esse interesse, qual foi a dica que eu trouxe para vocês? Identifiquem a pessoa que sofre a lesão. Conseguir identificar a pessoa que sofre a lesão? Interesse individual homogêneo. Conseguir identificar o grupo que sofre a lesão? Interesse coletivo. Não conseguir determinar essas pessoas? Interesse difuso. Além disso, a gente também recordou o artigo 97 e o artigo 81 do CDC, que vão dizer para a gente que essa liquidação, essa execução da sentença, do dispositivo, ele pode ser buscado, essa liquidação ela pode ser requerida tanto pela vítima ou pelos seus sucessores, de modo que eu não preciso aguardar a manifestação do Ministério Público. E aí, pessoal, depois dessa resolução, eu deixei os meus contatos para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu ainda vou resolver com vocês as questões do exame 31. E a dica que eu dou para vocês nesse momento é que continuem resolvendo questões, continuem revisando os conteúdos, que a prova está chegando e eu tenho certeza que vai dar tudo certo.